Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e no episódio de hoje eu vou ler a parte 3 do iceberg de creepypastas. E a gente tá começando a ficar um pouquinho mais bizarro. Mas antes de começar as creepypastas, eu vou passar uns recadinhos. Uma que logo vai sair a nossa live. Aquela que eu falei quando a gente batesse a meta de 3.000 seguidores no Insta. Então, lá no Instagram, eu vou marcar a nossa live para você acompanhar quando vai ser. É só você ficar de olho nos stories. Para você escutar a gente, sem live, mas sempre quiser estar acompanhando aqui no chat, escutar o episódio antes que ele vá para o ar, é só você acessar o apoia.se/terror na esquina, que a gente tá aqui toda semana gravando, às vezes 2 vezes por semana, e você pode estar acompanhando, comentando no chat, e se pá, a gente lê o seu comentário aqui no chat. E a gente vai começar a fazer lives mensais com um vídeo para os apoiadores, que a gente tava fazendo SCP, a gente tinha umas creepypastas, a gente fez a série de contos de um posto de gasolina, e depois a gente entrou em SCP, algumas creepypastas aleatórias, e agora a gente vai voltar fazendo lives mensais com uma creepypasta grande. A primeira vai ser o guia de creepypastas, e depois o episódio vai ficar salvo para os apoiadores quando eles quiserem assistir ou quem não puder participar no dia da gravação. Então é só você acessar apoia.se/terror na esquina. Assim você ajuda a gente a melhorar os nossos equipamentos que ajudem a nossa qualidade de áudio a ficar melhor, a pagar as edições que o site faz, são maravilhosas, e é só lucro aqui pra gente. Mas se você não conseguir financeiramente, você pode divulgar a gente, marca a gente nos stories, é muito importante pra gente, a gente ganha visibilidade, a gente é impulsionado e o pessoal acaba conhecendo melhor a gente, e a palavra do terror é espalhada com mais sucesso. @terror na esquina, não esquece, segue lá a gente lá no Insta. Eu sei que muita gente que escuta a gente não segue a gente lá no Insta. Mas chega de recadinhos, bora pra primeira creepypasta? A primeira creepypasta que eu vou ler pra vocês, ela se chama Funny Mouth, mas uma tradução livre seria tipo boca engraçada. E ela é um chat de um aplicativo de uma hashtag, então deve ser algum fórum de internet. A hashtag que eles conversam a princípio é o hashtag #ReferSales, ou é uma hashtag de promoções ou de vendas. É uma conversa entre o Funny Mouth, Lemon Lime School, que é quem escreve essa creepypasta. E ela começa assim. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. Funny Mouth entrou na hashtag #ReferSales. Funny Mouth. E aí, pessoal? Boa noite. Eu gosto de lamber o sangue de dentro das pessoas. Eu vejo seu rosto bonito. Não fique triste com isso. Vamos lá. Carinha feliz. Funny Mouth saiu da hashtag #ReferSales. O user Ghost George... Caralho, que foi isso? É que o Lemon Lime School respondeu. Isso realmente aconteceu? Sim, School. Aconteceu. A primeira coisa que eu vou te contar é que eu sou o Lemon Lime School. Ou seja, esse é o meu nome de usuário. Essa foi a primeira vez em que eu ouvi falar do Funny Mouth, e por todos os motivos deveria ter sido a última. Quem passa tempo suficiente em chat sabe que esquisitões vêm e vão. Gente aparece para fazer perguntas sem noção, ou só trollar um canal lotado. Mas o que mais me chamou a atenção sobre o tal Funny Mouth foi que ele entrou e saiu sem um objetivo claro. Ele não tentou irritar ninguém, não tentou pedir ajuda para consertar o computador, nem tirar algum vírus. Ele só apareceu, soltou umas frases aleatórias e foi embora, feliz da vida. Sério, que foi isso? Ghost George. Não tenho ideia alguma. Lemon Lime School.
Ele tá em outro canal, se você quiser descobrir, é o hashtag Blood. Ghost George falou. Eu passo. Lemon Limes School, carinha rindo, covarde. Eu não sei o que esperava ao seguir esse cara para outro canal. Eu não sou o tipo que vai atrás de encher o saco ou discutir com alguém. Normalmente eu evito ao máximo, mas uma vez que alguém começa, eu não me importo de entrar numa briga. Eu acho que o que eu tô dizendo é que eu não tenho ideia do porquê segui-lo. Lemon Limes School entrou no hashtag sangue. Oi. Ele tava lá sozinho no canal. O Funny Mouth postou uma carinha como se estivesse encarando o Lemon Limes School. Vou postar aqui no chat qual carinha que é, porque são alguns caracteres. Lemon Limes School postou uma carinha sorrindo. Então, em que Funny Mouth postou os mesmos olhos encarando. Então, você tá me encarando. Isso é falta de educação. Funny Mouth respondeu. Desculpa, eu só faço isso. Tá tudo bem. Lemon Limes School. Eu entendi. E Funny Mouth mostrou a carinha de novo. Eu ri alto nesse ponto. Ele era estranho, mas era inofensivo. Lemon Limes School. Você pode voltar para o Refer Sale se você quiser. A gente não vai te expulsar, se é disso que você tem medo. Funny Mouth postou a carinha encarando. Ou não, tanto faz, cara. Você só pareceu interessante, eu tô entediado essa noite. Olha, pessoal, aqui ele começa a escrever tudo errado, então se eu estiver falando alguma coisa que você não tá entendendo, tudo bem, não é pra entender. Disclaimer, perdão. Funny Mouth. Eu também tô amplo essa noite. Eu sempre não. Em que Lemon Limes School falou. Você sempre não o quê? Eu sempre não, e é isso. Eu sempre não porque eles não depois. Eu fico bobo. Ok, bom, até mais. Funny Mouth postou a carinha encarando. E com isso eu saí. O truque ficou cansativo rápido. E eu pensei que ou era alguém forçando a barra ou algum idiota legítimo que não sabia usar um programa de chat direito. Ficar parado sozinho e entrar em outros canais por um segundo parecia um pedido desesperado por atenção. Eu poderia ter feito isso nos anos 90 e rido à beça, mas... Enfim, uma besteira. Ghost George. E aí? Lemon Limes School. Nada, eu não faço ideia do que ele estava falando. Ghost George. Bem-vindo à internet. Lemon Limes School. O que é triste é que, além de nós dois, esse cara é o único usuário ativo aqui essa noite toda. Lemon Limes School expulsa QJ e grita. Acorda. Lemon Limes School. Nah. O silêncio dominou o canal por uns 30 minutos enquanto eu minimizava a janela e seguia os meus afazeres. Lemon Limes School. Alguém aí? Nada. Tinha 8 usuários no canal e nenhum estava ativo. Lemon Limes School. Chato. Por que vocês são todos chatos? Funny Mouth postou a carinha encarando. E o Lemon Limes School postou. Acordem. Lemon Limes School coloca a mão de todo mundo numa tigela de água morna. Eu demorei alguns segundos para perceber. Era o Funny Mouth de novo, me encarando. Eu suspirei com um... Não, de novo não. Então percebi que ele não estava no canal. Lemon Limes School... Ponto de interrogação. 3 pontinhos. Mas alguém viu ele? Claro que não, porque vocês todos estão inativos. Obviamente era um bug com o meu cliente ou algum servidor. A mensagem foi puxada de alguma conversa anterior, essas coisas acontecem. Mas mesmo assim me deu uma sensação horrível. Depois de alguns minutos, com aquele friozinho na barriga, aquele sentimento de não devia ter feito isso, eu decidi parar de bancar o corajoso e fechei o programa de chat. Claro, eu poderia ter continuado lá como se nada tivesse acontecido, mas pra que tentar provar que você não estava assustado? Ninguém estava lá pra me ver fugindo. Depois de passar algumas horas mexendo na internet, eu fui dormir, por volta das 2h40 da manhã. Uma coisa que sempre me orgulhei é que não tenho pesadelos, pelo menos não regularmente. Se tem monstros, fantasmas ou guerras nucleares nos meus sonhos, eu costumo controlá-los e me divertir. Eu atiro em zumbis, eu digo pros fantasmas que eles não são reais e rio deles, e se tem um desastre, eu sempre sei como me salvar enquanto todo mundo se ferra. Nos últimos 10 anos, tive uns 4 pesadelos reais. E sim, eu tô falando sério. O primeiro pesadelo da minha vida adulta foi em 2005. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento com alguém que estava com outra pessoa por mais de um ano sem que eu soubesse. Naquela noite, quando eu finalmente consegui dormir, sonhei que ela estava amarrada a uma mesa médica enquanto algum tipo de criatura invisível e inexplicável sugava seu cérebro por uma máquina orgânica. O cérebro gritava, incessantemente.
O segundo pesadelo me fez visitar uma unidade médica onde eles estavam experimentando novos métodos de salvar vidas. Houve um passeio fantástico por essa unidade em alta tecnologia e muitas maravilhas da ciência moderna. Pessoas em jalecos, coisa do tipo. Então fui levado a uma sala onde 3 vítimas de acidentes de carro foram salvas por suas técnicas. Isso incluía uma jovem garota que balançava lentamente, cujo rosto estava completamente distendido e pendurado em volta do peito. Uma mulher que não passava de um aglomerado de membros decepados se contorcendo, todos mantidos juntos por um pedaço de carne esticado, como uma pipa. O terceiro veio logo depois do segundo. Eu estava sendo abordado por 2 pessoas. Uma que queria me insultar sem parar, e a outra que ficava tentando me beliscar de maneiras absurdamente ineficazes. Pensando que eu poderia controlar esse sonho como os outros, eu coloquei os 2 homens um contra o outro, pensando que seria uma espécie de justiça poética. Em vez disso, o beliscador tornou-se cada vez mais violento até puxar as bochechas do outro, agarrando sua língua com o punho e puxando-a furiosamente até que ela saísse. Então ele puxou as pálpebras do sujeito até que elas se distendessem de algum tipo de prolapso grotesco. Até que o que eu quero dizer é que, mesmo quando eu tinha pesadelos, eu nunca fui alvo real de nenhum tipo de horror. Sempre foi um tipo de horror empático, relacionado a outra pessoa sendo brutalizada. Essa noite, no entanto, foi diferente. Assim que eu adormeci, eu comecei a sonhar. Basicamente era um sonho recorrente que eu tenho em que eu estou numa floresta, só observando animais e pássaros e agindo de forma tranquila. Eu deito na grama, olho para o céu. É sempre um sonho que acolho, porque mesmo que eu tenha tido um dia de merda, acordo feliz e pronto para recomeçar. Dessa vez o roteiro mudou. Eu estava deitado na grama, mas enquanto eu estava olhando para o céu, eu senti alguma coisa estranha. Era uma sensação fria e contorcida no meu pescoço. No sonho, eu levei a mão no pescoço e puxei uma minhoca longa e contorcida. Minhocas me dão nojo. E se eu vir uma no quintal, eu vou pegar uma pá e jogar terra sobre ela, só para não ver ela de novo acidentalmente. Desgostoso, mas mais ou menos contente, joguei a minhoca de lado e continuei meu sonho. Então, aquela sensação de novo, frágil, molhada, balançando e contorcendo contra o lado do meu pescoço. Eu puxei outra minhoca para longe. De novo aconteceu. Na terceira vez, a sensação de confusão e pavor se tornou tão avassaladora que eu imediatamente me tirei do sonho. É o que geralmente acontece quando a merda fica real nos meus sonhos. Fim de jogo. Mas eu descobri, pelo menos eu achava que tinha. No mundo desperto, eu sentia o meu pescoço e descobri uma película escorregadia e viscosa na minha pele. A lógica ditava que eu devia estar babando durante o sono. Nada para se orgulhar, mas também não era exatamente assustador. Minha mente sonhadora deve ter traduzido a sensação nojenta em uma criatura apropriada no sonho da floresta. Talvez mais perturbador, porém, era o fato de que a cama ao meu redor parecia ter marcas. 4 para ser mais exato. Era quase como se alguém de 4 estivesse pairando sobre mim enquanto eu dormia. Havia uma série de razões para que isso pudesse ter acontecido, mas a partir daí, nessa noite em específico, eu dormi muito leve. Qualquer coisinha, como o som de um ventilador de teto, iria me acordar imediatamente. Eu não tinha interesse real em voltar para a floresta naquela noite. Quando amanheceu, eu me preparei para decolar, para sair de casa e sacudir as teias de aranha. Eu só planejei checar o meu e-mail bem rápido para ter certeza de que não tinha nenhuma transação pendente ou uma pergunta que eu tivesse que responder. Surpresa. De funnymouth@tang.com. Sábado, 17 de novembro de 2012, às 2h42. Para Charles Watt. chwatts@refersales.com. Eu me diverti muito conversando com você. Pode ser divertido de novo. Você vai ver que eu não gosto de parar com isso. Carinha feliz. Como você provavelmente se lembra, eu não dei meu endereço de e-mail para esse babaca. No entanto, a resposta lógica, alguém no canal deve ter dado. Ele obviamente voltou para o Refer Sales, perguntou a alguém quem eu era e aquele babaca me traiu completamente, sabendo que eu não dou minhas informações pessoais de contato. Embora o e-mail era datado das 2h40, que foi mais ou menos o horário que eu fui dormir, quando todos no canal ainda estavam offline. Embora eu sabia muito bem que eu estava mordendo algum tipo de isca, eu respondi. Charles Watt, chwatts@refersales.com, sábado, 17 de novembro de 2012, às 9h29 da manhã.
para funnymalf@sangue.com. Mano, eu não tenho certeza se eu quero que você me mande um e-mail. Fui claro e direto ao ponto. Não tinha como confundir a mensagem que eu estava enviando. E embora fosse ríspido, eu não estava o incitando a responder iniciando uma guerra de chamas. Mas, é claro, funnymalf@sangue.com, sábado 17 de novembro de 2012, às 9h30 da manhã. Vamos lá, não fica triste com isso. Eu sei que você pode gostar. Vamos nos divertir muito o tempo todo. Tá tudo bem mesmo. E com isso, eu bloqueei o e-mail dele. Sério, eu deveria ter feito isso de primeira, mas eu ainda tinha algum tipo de interesse doentio em exatamente onde isso estava indo. Talvez eu colocasse meu pé no chão, ele admitiria que estava apenas brincando e me chamaria de chato sem graça, quando vi que era só a mesma velha besteira. Isso me deu um sinal verde para ir em frente e deixar o cara de fora. Pelo que vale, você pode relaxar nesse ponto. O bloqueio travou, não houve mensagem de acompanhamento contornando o banimento. Depois de alguns minutos, eu me assegurei de que tudo estava acabado e continuei meu dia. Só que quando eu cheguei em casa ao anoitecer é que a sensação fria e contorcida no meu estômago começou de novo. E eu não tinha ideia do motivo disso. Bom, isso não é inteiramente verdade. Eu tinha alguma ideia. Eu verifiquei meu e-mail. Nada de Funny Mouth, porém tinha um e-mail de George. ghostgeorge@refersales.com, sábado 17 de novembro de 2012, às 14h03. Ei, refersales.com é foda. Eu não consigo carregar mais nada. Quando estiver online, dê uma olhada o mais rápido possível. Paz e cenouras, George. Soltei uma série de xingamentos. O tempo de inatividade significava vendas perdidas, e eu tinha ficado fora o dia todo sem nenhuma maneira de George entrar em contato comigo. Se eu tivesse sido um pouco menos rigoroso com as minhas informações pessoais, ele poderia ter me ligado. Carreguei o site e esperei por algum tipo de tela de erro. Ao invés disso, ele começou a me redirecionar para outra página, sangue.com. De Charles Watts, sábado, 17 de novembro de 2012, às 18h15, para ghostgeorge@refersales.com. Sim, eu tô vendo. Tá me redirecionando para um site com um rosto gigante pixelado com uma língua bagunçada. Acho que deve ser aquele POS Funny Mouth. Você deu a ele o meu e-mail com o domínio nele? Charles Watts. De Jorge G, sábado, 17 de novembro de 2012, às 18h23. É uma página 404, não um redirecionamento. Eu quero o que você tá fumando. Tudo que eu recebo no sangue.com é um aviso de em breve. Eu não passei seu e-mail pra ninguém. George. De Charles Watts, sábado 17 de novembro de 2012, às 18h25. Hahaha, é engraçado. Então Jorge me enviou um e-mail de captura de tela do site apresentando um erro 404. Tudo com um aviso de em breve para sangue.com. Ele poderia facilmente ter falsificado eles, mas por quê? Quer dizer, se isso é algum tipo de piada, era mais abstrato e eu não entendi. Quando eu olhei para os arquivos do meu site, tudo estava normal. Nada estava fora do lugar e ninguém sequer havia feito um login para mudar alguma coisa. Eu verifiquei os servidores, nome de domínio, a coisa que roteia um domínio para onde ele deve ir, e nada estava fora do lugar. Ainda assim, lá estava aquele rosto inchado com a língua balançando, olhando para mim com as suas órbitas oculares vazias. Então, não sei como eu perdi isso em primeiro lugar. Olhando de perto, a imagem daquele rosto não era realmente pixelizada. Era feita de letras minúsculas, com um código HTML colorindo cada letra específica para a imagem. Repetidamente, a palavra que compunha a imagem estava bem na minha frente. Funny Mouth, Funny Mouth, Funny Mouth, Funny Mouth, Funny Mouth, em um grande amontoado de bobagens. Eu senti vontade de cuspir na tela. Desbloqueei o endereço de e-mail dele e comecei a escrever uma carta incrivelmente profana e ameaçadora. Eu realmente não me importava se eu recuperasse o site naquele momento. Eu só queria desabafar para poder sentir que eu estava no controle da situação de novo. Antes que eu pudesse terminar o e-mail imenso, eu simplesmente tive a sensação estranha e assustadora de novo. Aquela sensação de não pode ser. Onde você sabe que está sendo absurdo, mas ao mesmo tempo sabe que está certo. Parei de digitar minhas ameaças de morte e verifiquei a caixa de entrada. funnymalf@sangue.com, sábado, 17 de novembro de 2012, às 19 horas. Eu vejo seu rosto bonito. Sábado, 17 de novembro de 2012, às 19 horas. Olá, amigo.
sábado, 17 de novembro de 2012, às 19h01. Vamos. Olá. Oi, oi, oi. Eu não quero, não. Eu não penso nisso, por favor. Eu vejo seu rosto bonito. Não era só essa sensação correta, a sensação de que ele já tinha me enviado e-mails no minuto em que eu desbloqueei, mas parecia que ele estava me enviando e-mails sem parar desde que eu desbloqueei ele. Mais de 10 e-mails chegaram bem no tempo em que eu levei para responder. Charles Watts, sábado, 17 de novembro de 2012, às 19h, para fanimalfa@sangue.com. Para, porra! Eu tava com dor de cabeça por causa do estresse. Meu coração tava batendo forte. Não de medo, mas de raiva. Essa era provavelmente a pessoa mais absurdamente irritante da internet. E isso quer dizer muito. Felizmente a sequência de e-mails realmente parou. Eu tentei me acalmar, respirando fundo, mas não pareceu funcionar muito. Eu ainda estava incrivelmente irritado. Lentamente, metodicamente, eu enviei outro e-mail para ele. Oi, eu não entendo o que você tá dizendo e não entendo o que você quer. Acho que pode ter uma barreira de idioma. A primeira língua é o inglês. Acho que se você fez algo no meu site, eu gostaria que você o desfizesse. Se você tá bravo comigo, eu não pretendi que isso acontecesse. Você pode ter entendido errado o que eu disse ou o que eu quis dizer. Por favor, muda o meu site de volta e vamos seguir caminhos separados. Obrigado, Charles Watts. Eu esperei. Pensei em como eu haveria superado minha raiva, e que essa resposta comedida era realmente a melhor maneira de lidar com isso. Esse sujeito entenderia o que eu quis dizer, ele perceberia o erro que cometeu. Eu me acalmei, tudo ia ficar bem. Então, fanimalfa@sangue.com, sábado, 17 de novembro de 2012, às 19h23. Carinho encarando. Eu bati no teclado e eu quebrei ele. Eu bati no monitor com a palma da mão. Eu derrubei ele da mesa. Isso me irritou ainda mais, porque eu cravava o meu punho no teclado repetidamente até que as teclas começassem a voar livremente. Eu gritei uma mistura de frustração comigo mesmo e raiva pela situação e saí furioso do quarto. Derrubei tudo e qualquer coisa que eu pudesse colocar às minhas mãos. Enquanto eu conseguia administrar a energia, eu destruía minha própria casa. Eu teria começado um incêndio e queimado o lugar que se eu tivesse um isqueiro nas minhas mãos. Naquela noite, eu fiquei olhando para o teto pelo que pareceu uma eternidade antes de conseguir dormir. Esperando pelo sono, eu sabia que teria algum pesadelo. Eu simplesmente sabia. Era assim que minha sorte estava indo. Eu imaginei o quão surpreso eu fiquei, mesmo dormindo, quando em vez de um cenário horrível, eu estava em algum lugar seguro, na floresta. Eu deitei na grama de novo, eu senti o relaxamento. Eu sabia, até meu subconsciente sabia, que tudo ia ficar bem. Não importava quais contratempos a minha vida jogasse e o mundo continuaria. Nada era permanente. Tudo estava em transição. Ninguém poderia realmente me atingir. Eu senti um movimento no meu pescoço. Não, sem chance. Nada poderia estragar isso agora. Ignorei a minhoca e ela iria embora. Senti um movimento contorcido em direção à minha boca. Agora eu não conseguia me forçar a acordar. Em todas as outras vezes eu tinha conseguido decidir acordar, mas parecia que essa oportunidade tinha passado. Então, não era uma minhoca. Era um dedo. E depois outro. Depois mais até outros 4 dedos viscosos e contorcidos estavam presos em volta aos meus dentes, apertando meu maxilar inferior. Não doeu quando aconteceu. Foi só tipo mais pressão do que dor. Foi rápido e antes mesmo que eu percebesse o que estava acontecendo, já tinha acabado. Então eu consegui me forçar a acordar. Eu me sentei e fiquei de pé na escuridão completa. Tateando pelas paredes, fui até o banheiro e lá finalmente acendi o interruptor de luz. Fiquei diante do espelho, esfregando os olhos enquanto a luz forte me cegava. Eu olhei para o espelho por minutos a fio sem reação alguma. Nenhum sentimento, nenhum pensamento. Então eu sorri. Sorri o melhor que eu pude. Agora que meu maxilar estava completamente quebrado, pendurado solto em volta do meu pescoço. Minha língua pendia para fora, apática, como uma lesma paralisada e pegajosa. Meus dentes não estavam enraizados em nada além de fios de carne, e eu conseguia arrancá-los com a mão, com o mesmo desconforto de uma picada de agulha. Eu ri, e o som hesitante saiu como um gorgolejo de um bueiro entupido. Que rosto bonito, que boca engraçada. Uma boca engraçada, uma boca engraçada, uma boca engraçada. Lemon Limes School se juntou ao Refer Sales. Lemon Limes School postou: eu vejo um rosto bonito. Não fica triste com isso não, rostinho feliz.
Ghost George. Ei, onde diabos você tava? Ei, Charles, 3 pontinhos. Lemon Limes School trocou seu usuário para Funnymouth. Funnymouth. Karim encarando. Funnymouth saiu de Refer Sales. Ok. Eu vou até trocar de posição aqui na cadeira. Então, eu lendo, eu entendi tudo. Tive que fazer alguns adendos aqui pra ficar entendível. Mas basicamente o usuário entrou no sonho dele, no último sonho, quebrou o maxilar do cara pra baixo, que ele ficou com a boca aberta. Eu acho que tem cenas de filmes de terror que acontece isso. Ah, eu esqueci o nome, eu acho que o grito. Talvez uma imagem do grito, a língua fica pra fora, ele começa a tirar os dentes com a mão. Aí depois ele loga de novo no Refer Sales lá, o chat que ele tava pra fazer as vendas dele. E lá ele começa a agir com o Funnymouth, como se tivesse, entre aspas, possuído pelo Funnymouth. E até ele chega a trocar o usuário dele. Parece Smile, parece muito, o Victor falou aqui no chat. E, cara, é bizarro, é gráfico, é gore, é body horror. Ah, achei bom, achei bom. O próximo se chama Através das Árvores. Gostaria que ele tivesse ficado em casa, longe deste mundo cruel em que vivemos. Caro ouvinte, as crianças não devem vagar por este mundo sozinhas, mas não podemos mantê-las em seu ninho para sempre. Meu filho saiu do seu quarto uma noite como chorear encantado do lado de fora de sua janela, e eu sabia o que era isso, mas apenas por meus anos estudando essa criatura. Olha, tem um monstro que vagueia pelo mundo caçando crianças inocentes, observando, esperando. Eu me lembro com carinho, era 15 de setembro de 1983. Esse foi o ano em que minha esposa e eu escapamos do mundo agitado de Nova York para viver nossas vidas no interior, na Dakota do Norte. Vivemos felizes lá por vários anos, até que eu descobri meu único amor verdadeiro, que era estudar o Seed Eater, ou o comedor de sementes. O comedor de sementes é uma criatura humana, pássaro perturbadora que vagueia pela floresta, perseguindo crianças, sequestrando elas para fazer parte da lenda. Em 19 de junho de 1987, eu o vi pela primeira vez, sentado na minha árvore, no meu gramado da frente. Eu fiquei atordoado quando eu vi ele. O meu destino acenou para mim e ele disse: "Me siga, me ame, aprenda comigo." Mais ou menos na mesma época, 2 semanas depois, eu acordei com um barulho estranho de batidas na minha janela da frente. Eu sabia que era ele. Eu corri para fora de casa para vê-lo sentado na árvore, apenas olhando nos meus olhos. Eu estava prestes a chorar de tamanha majestade. Eu me lembro de ele me dizer que queria minha ajuda. Eu faria qualquer coisa para ele. Em 3 de abril de 1988, o comedor de semente chegou à minha janela de novo. Eu fiquei muito feliz. Ele disse que era a hora. E eu me lembro. O comedor de sementes devora crianças para mantê-lo vivo, aproveitando a juventude delas para viver para sempre. Eu me lembro do garotinho. Qual que é o nome dele mesmo? Tá, não importa agora. Eu me lembro de ir na casa dele e simplesmente bater na porta às 4h29 da manhã, mas ninguém atendeu. Eu vi a janela saliente e era o quarto do menino. Eu fui dizer ao comedor de sementes, vamos chamá-lo de comedor de sementes por enquanto. Ele me disse como chamar sua atenção no dia seguinte. Algumas semanas se passaram e o fedor de carne estava ficando nojento. Onde estava o comedor de sementes? Os pais do garoto colocaram cartazes de perdidos na semana passada. Eu me pergunto por que eles não se preocuparam nas 2 primeiras semanas. Tá, eu não tô muito bem preocupado. Em 14 de maio de 1988, o menino não passava de uma carne inchada e podre, e o comedor de sementes não estava em lugar algum. Eu imaginei que os meus serviços não seriam mais necessários. 15 de maio de 88 ele veio. Ele pegou o corpo e pediu outro. 16 de maio de 88, 6 crianças foram mortas, 6 crianças foram devoradas, e mais 6 crianças foram pedidas.
18 de maio de 88. Como perder crianças me faz pensar. O monstro, assassino, devorador de sementes veio hoje à noite. Ele disse que as crianças não estavam mais funcionando. E ele queria alguma coisa maior. Se você está lendo isso, você pode ser a única esperança para descobrir a verdade dessa coisa. No meu quarto tem um diário. Na página 49 você vai descobrir como tirar a vida desse monstro. Mas ele me colocou sob um forte aperto mortal. Eu não consegui, mas talvez você tenha mais força do que eu. Adeus a todos. Eu espero que ter sido comido seja o que eu trouxe para mim mesmo. Pesado, né? Arthur, o primeiro criptídeo preocupado com a sua bibliografia, eu não colocaria o comedor de semente como criptídeo, porque o criptídeo tem que ter, entre aspas, possibilidade real de viver como um animal, sabe? Tipo, o pé grande é criptídeo, mas o Homem-Mariposa não é, porque ele já entra em questões paranormais, em questões de ser uma entidade, e aí não entra como criptídeo. Essa creepypasta acabou, tipo, papum, né? Parece que a pessoa teve que encerrar ela rapidinho. Mas é boa. A próxima se chama Branco com Vermelho. Um homem foi a um hotel e foi até a recepção para fazer o check-in. A mulher na recepção deu a ele a chave e disse que no caminho para o quarto dele havia uma porta sem número que estava trancada e ninguém tinha permissão para entrar lá. Ela explicou que era um depósito e que era proibido. Ela o lembrou disso várias vezes antes de deixá-lo subir. O homem seguiu as instruções da mulher, indo direto para a cama em seu quarto. No entanto, a existência dela havia despertado sua curiosidade. Então, na noite seguinte, ele andou pelo corredor até a porta e tentou a maçaneta. Com certeza ela estava trancada. Ele se abaixou e olhou pelo buraco da fechadura. O ar frio passou por ele, gelando seus olhos. O que ele viu não foi um depósito, mas um quarto de hotel, como o dele. No canto estava uma mulher, cuja pele era incrivelmente pálida. Ela estava lá, com a cabeça encostada na parede, de costas para a porta. O homem olhou confuso por um tempo. Era uma celebridade, a filha do dono. Ele quase bateu na porta para perguntar a si mesmo, mas decidiu não perguntar. Enquanto ele ainda estava olhando, a mulher se virou de uma maneira brusca. Ele pulou para trás um susto, esperando que ela não notasse que ele estava espionando. Ele se esgueirou para longe da porta e voltou para o seu quarto. No dia seguinte, ele voltou para a porta e olhou pelo buraco da fechadura de novo. Dessa vez tudo que ele viu foi vermelho. Ele não conseguiu distinguir nada além de uma cor vermelha distinta e imóvel. Talvez a pessoa que estava no quarto soubesse que ele estava espionando na noite anterior e tapou o buraco da fechadura com alguma coisa vermelha. Ele se sentiu envergonhado por ter deixado a mulher tão desconfortável e esperava que ela não tivesse feito uma reclamação na recepção. Nesse ponto, ele decidiu consultar para obter mais informações. Ela suspirou e perguntou: "Você olhou pelo buraco da fechadura, né?" O homem disse a ela que sim. "Bom, eu poderia muito bem te contar a história do que aconteceu naquele quarto. Há muito tempo o homem assassinou sua esposa lá. E a gente descobriu que, mesmo agora, quem fica lá dentro fica muito desconfortável. Mas essa mulher não é comum. Ela é toda branca, exceto pelos olhos, que são vermelhos." Eu lembrei dessa creepypasta. Eu li isso no Tumblr. E quando eu li, eu falei: puta merda, que creepypasta boa. Ela me assustou pra um caramba na época que eu li. Sim, Arthur, essa é uma das melhores creepypastas. O Arthur postou: ela é um choque perfeito entre curiosidade e consequência. Sim. É, aquela curiosidade matou o gato, no caso, matou quem tava olhando pelo buraco da fechadura. Muito boa. Francisco também concordou que gosta dessa.
A próxima creepypasta se chama Seu Admirador Secreto. Eu tô escrevendo pra te dizer como eu realmente me sinto. Você provavelmente não percebeu, mas por muito tempo eu sempre estive lá por você. Quero que você saiba o que eu fiz. E espero que porque eu me abrindo assim com você, você esperançosamente sinta o mesmo por mim. E a gente pode ser feliz juntos. Pra sempre. Eu me lembro de quando a gente tinha 13 anos, quando você foi transferida pra minha escola. E assim que você entrou, eu pensei que você era a garota mais linda do mundo. Quando seus tranquilos olhos azuis cruzaram os meus, mesmo que por um breve momento, enquanto você examinava os rostos estranhos na sala, eu soube que eu queria ficar com você, para sempre. Mas eu fiquei de coração partido imediatamente, quando você foi indo por outro cara pra te mostrar a escola. Você realmente não me notou muito. Você estava sempre com o seu grupo de amigos que era tão diferentes do meu. Quem que eu tô enganando? Eu nunca tive amigos de verdade. A única coisa que me fez passar por todos esses anos de solidão foi te observar, admirando tudo que você fazia. A maneira como você graciosamente passava o dia sem falhar simplesmente me deixava impressionado dia após dia. Com o passar dos anos, você parecia bem popular tanto com os garotos quanto as garotas. Você era procurada por todos os garotos populares da escola inteira, até mesmo pelos mais velhos, mas você os ignorava. As garotas adoravam como você se cuidava. Você sempre tinha sua maquiagem e cabelos perfeitos. O que me fazia te admirar, mas também odiar. É triste, mas é da natureza humana ficar com ciúmes. E todos nós somos culpados desse crime. O que eles acabaram fazendo, no entanto, estava muito fora da linha. Eu vi como eles te empurravam quando os professores não estavam olhando. Eles te empurravam contra qualquer objeto duro próximo, que na maioria das vezes era a parede. Quando você tropeçava e batia na parede, os professores simplesmente se viravam e diziam: "Olha para onde anda, querida." E então continuavam com as suas vidas, completamente alheios ao que realmente acontecia. Testemunhar isso acontecer dia sim, dia não, me queimava por dentro. Ver você ter este tormento por ser melhor que eles. Era doloroso assistir toda vez que isso acontecia. Eu esperava que isso diminuísse, mas piorou. Eu vi quando os valentões derrubavam sua bebida, quando você menos esperava, só porque o cara mais popular te chamou para sair. Eu tava lá quando eles atearam fogo na sua bolsa na aula de marcenaria porque eles pensaram que você estava sendo condescendente quando tentou ajudá-los com o trabalho deles. E eu vislumbrei aquela vez em que eles realmente te jogaram no chão do lado de fora dos portões da escola e te chutaram até você chorar, simplesmente porque você tentou contar aos professores sobre o que eles estavam fazendo. Depois desse incidente, eles seguiram você até em casa. Normalmente eles não fariam nada além de gritar insultos para você. A pior parte é que você nunca sabe quando eles atacam você de repente, quando estão a centímetros de suas costas. Fiquei arrasado ao ver a garota que eu amava se sentir tão vulnerável. Eu queria consertar isso. O que eu sabia era que haviam 3 valentões principais que eram consistentes. Eu sabia demais, mas eles pareciam fazer isso por pressão dos colegas. A principal culpada era aquela narcisista da Bethany. A Bethany, ela tinha inveja de tudo em você. Todas as coisas que eu mencionei que fizeram você ser ótima, a queimaram por dentro. Ela costumava ser o centro das atenções. E, meu Deus, ela amou isso. Todos os caras queriam estar com ela. Todos os caras queriam ser ela. A única diferença é que abusaram dessa atenção para ganho pessoal. Ela dormia com a maioria dos caras que enchiam de presentes e tinha a mamãe e o papai para pagar tudo. Ela só andava com as garotas que ela considerava inferiores a ela. E ela fazia isso para que ela não fosse uma ameaça ao seu complexo de Deus. Mas, lentamente, ao longo dos anos em que você estava na escola, ela acabou perdendo essa reputação. A essa altura, toda a atenção estava em você. O segundo que tinha um rancor descontente contra você era aquele babaca do Chris. Ele te convidou para o baile anual da escola na frente dos amigos dele e dos seus, e você simplesmente rejeitou ele como muitos outros. Mas o que tornou o caso dele diferente foi que ele saiu correndo chorando, porque ele estava envergonhado publicamente. Na escola, isso significava muito. Ele negou gostar de você e perder todos os seus amigos e reputação, mas ele descontou suas frustrações em que ele achava que tinha causado tudo isso, você.
A última pessoa foi a Julie. Ela tinha uma queda por você desde que o cara quem ela gostava sempre falava sobre o quão incrível você era. Sem prestar atenção nela, é claro. Mesmo depois que ela realizou alguns, digamos, atos desesperados por ele. Durante a última semana de aula eu sabia que ele tinha algo especial planejado para você. Então eu tomei as rédeas para lidar com isso. Porque eu te amo e eu não queria que seus últimos dias na escola fossem arruinados. A primeira pessoa que convenci a não mexer mais com você foi o Chris. Ele era muito mais forte do que eu, participando de todos os esportes na escola. Além disso, os esteroides significavam que eu não seria capaz de derrotá-lo numa luta simples, 1 contra 1. Mas no final, essa seria sua ruína. Eu sabia onde ele guardava os esteroides. Não foi difícil de descobrir, já que a segurança e a reputação da nossa escola é muito baixa. Não tinha necessidade de esconder. Consegui a combinação do armário dele simplesmente dizendo que eu esqueci o meu. E o professor me deu uma lista das combinações de todos. Sim, é isso mesmo. Todos. Eles não têm senso de segurança nessa escola. Abri o armário com facilidade, sem deixar vestígios de que ele foi aberto. Encontrei a próxima injeção que ele ia usar e eu esguinchei um pouco. Depois puxei o êmbolo de volta para onde estava, deixando uma bolha de ar de tamanho considerável. Eu imaginei que Chris não era médico. Nem tinha ideia de como tudo isso funcionava. Ele apenas iria se injetar, treinar no ginásio da escola. Comprei um dia para o ginásio da escola e fingi que eu estava treinando. Ele finalmente entrou no ginásio rindo histericamente com seus novos amigos. Aproveita quanto pode, não vai durar muito, eu disse num pensamento que surgiu na minha cabeça. Ele foi até o armário e, não muito tempo depois, saiu vestindo seu traje de treino e com um olhar determinado no rosto, e estava pronto para começar. Ele ficou bem por um tempo, mas eventualmente desacelerou. Ele tinha um olhar perplexo no rosto enquanto seu corpo lentamente desistia. E, eventualmente, a parada cardíaca veio, e ele estava no chão. As pessoas tentando reviver ele, mas não tinham um desfibrilador por perto, já que era uma escola cheia de adolescentes. Quem esperaria um ataque cardíaco em um lugar como esse? Sorri e saí antes que os paramédicos chegassem. Já era tarde demais para ele. Subindo na lista, a Julie era a próxima. Ela sempre teve ciúmes do jeito que todos os caras gostavam de você. Eu silenciosamente lhe deslizei pela janela dela sem que ela percebesse. Eu sabia que os pais dela estavam fora e então, se ela fizesse algum barulho, ninguém ia vir de forma imediata para ajudá-la. Eu a ataquei enquanto ela estava dormindo, prendendo ela. Amarrei as mãos na cabeceira da cama e tirei vários potes da minha bolsa, cada um quase preto. Após uma inspeção mais detalhada, você iria ver um pequeno movimento. Eles estavam cheios de todos os tipos de insetos rastejantes que normalmente se encontraria no fundo do jardim de qualquer pessoa. Levei um tempo enchendo eles com insetos que eu pude encontrar. Eu queria que ela entendesse que toda aquela dor que você deve ter sentido durante todo aquele tempo em que ela estava gritando insultos pra você, machucando você, fazendo você se sentir mais baixo do que realmente é. Apoiei a boca dela aberta com aqueles tipos de anéis de plástico que dentista usa, sabe? Eu despejei lentamente cada pote na sua garganta. A cada vez, seus gritos eram abafados um pouco mais pelos zumbidos e ruídos que os insetos faziam enquanto se adaptavam ao seu novo lar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto eu repetia tudo isso. E era por você. Depois de alguns potes, eu pude sentir os insetos no estômago dela, que era onde eu estava sentando o tempo todo. A essa altura, ela já tinha praticamente desmaiado de dor. Quando isso acontecia, eu esperava. Jogava água no rosto dela e dava tapas até que ela respondesse. Como punição, eu tirei o anel da boca dela e jogava água na garganta, fazendo ela engolir todos os insetos e fazendo com que ela entrasse em um frenesi de pânico. Por fim, durante o 5º frasco, a dor de todos os insetos se enterrando nos seus órgãos internos, além de todo o sangramento interno, fizeram com que ela morresse. Mas não pacificamente, é claro. Eu deixei o pior pro final. Eu tinha algo planejado para Bethany. Ela era, de longe, a pior para você. Ela fez a sua vida um inferno, e isso era inaceitável. Ninguém tão perfeito quanto você deveria ter tido o desprazer de conhecer essas pessoas. Então, juntei as peças cuidadosamente e esperei. Um dia, eu tive uma vantagem. Eu faltei à última aula, mas ninguém percebeu, nem mesmo o professor. Isso mostra o quanto eu era notado na escola. Eu já tinha memorizado o caminho dela para casa e esperei uma oportunidade. Eu sabia que ela passava por essa área todas as vezes. Eu esperei e pensei sobre o que eu ia fazer e como era tudo para você. Embora eu não tivesse que pensar tanto porque eu já tinha tudo planejado.
Quando a avistei, eu agarrei ela, puxei para o chão. Ela estava chutando, gritando, mas nesse ponto da sua jornada ninguém estava por perto. O lugar levava a uma igreja abandonada e mal iluminada. Arrastei ela para longe do caminho e para o prédio, para que nenhuma testemunha pudesse intervir ou encontrar o seu corpo tão cedo. Fiz minha rotina de prender os braços e pernas dela em um poste, então sabia que não haveria tanta luta. Depois disso, eu amordacei ela, pois sabia que ela faria muito barulho pelo que estava prestes a fazer. Eu lentamente puxei minha faca, me certificando de que ela visse o seu brilho. Coloquei a ponta dela na parte inferior da perna dela e sorri, enquanto ela reagiu à ponta afiada da lâmina. Eu lentamente empurrei para baixo, me certificando de que o ferimento estava limpo enquanto ela lentamente deslizava em sua carne. Demorou um pouco, mas eventualmente o cabo da faca estava tocando sua pele. Eu levei um tempo puxando para fora, me certificando de que o ferimento não se rompesse com aquele líquido carmesim facilmente reconhecível. Isso significaria a morte dela, e isso seria muito fácil. Assim que a faca saiu do corpo dela, eu imediatamente enrolei a fenda em uma bandagem, aplicando pressão suficiente para cortar o sangramento ao mínimo. Então coloquei a faca um pouco mais acima da perna dela, fazendo a mesma coisa. Eu olhei nos olhos dela enquanto ela me observava impotente fazer isso de forma repetida por todo o corpo dela. Depois de cada facada, eu dizia um comentário sobre como você não merecia o que ela fez com você. Eventualmente, todo o corpo dela não era nada além de bandagens vermelhas. Ela estava quase inconsciente quando eu dei o golpe final no seu coração. Eu posso imaginar que você esteja gritando agora. Na verdade, eu sei que você vai estar. Eu vou estar perto o suficiente para ouvir. E se você parar, eu sei que chegou até aqui na minha carta. Então, vou começar a ler. É bem fácil entrar na casa depois das primeiras vezes. Você provavelmente pensou que foram seus pais que deixaram esse bilhete no seu quarto. Não, fui eu. Não tenha medo do barulho lá embaixo. Vai ser só eu. Desliga o telefone. Eu sei que agora você já tá com o telefone na mão, mas eu cortei a linha. E não se incomode em ligar para seus pais. Se você ainda não fez isso, eu já silenciei eles. Você pode parar de gritar agora. Eu tô sempre do lado de fora da sua porta. Vai, destranca ela agora. E em breve, vai ser só eu e você. Juntos, para sempre. Com muito amor, seu admirador secreto. Disse que não seria leve. Sim, Arthur, ele é meio covarde, não por se esgueirar, mas literalmente por ser brutal com quem ele sabia que não ia reagir à altura. Basicamente, as meninas. E sim, Vitor, muito gráfico, bem gore, pesado. Eu espero que tenha sido interessante, ao menos. Tipo, à medida que alguma coisa de terror seja, né? Francisco, a pior parte pode ser real. Sim, pode ser real. A próxima creepypasta se chama O Restaurante dos Anos 50. Na parte mais deserta do Wyoming tem um restaurante. Não tem estradas que levam até ele, nem placas anunciando. Ele tá ali, a céu aberto. Entre, no entanto, e você vai aprender duas coisas. Primeiro, ele tá lotado de pessoas conversando, comendo e se divertindo. Segundo, o lugar inteiro parece uma cena dos anos 50, incluindo as pessoas, a comida, os jornais, a música, tudo. Sente-se, observe a atmosfera e relaxe. Quando a garçonete vier pegar seu pedido, peça um cheeseburger com purê de batata. Depois, uma moça ruiva deve pedir para você dançar uma música na jukebox. Encontre a música que tem o mesmo número da sua idade atual. Escolha ela e dance com toda a vontade que tem no coração. Quando a música terminar, um flash de luz vai envolver toda a cena e você vai estar do lado de fora da sua casa na manhã seguinte. Agora você deve ter o poder de clarividência pelo restante do ano. Se você não fizer isso corretamente, então, ai de você, pois você perdeu a melhor refeição que você já comeu.
essa creepypasta é boa, muito boa. Ela lembra Reservoir, que é uma creepypasta que a Marina leu pra gente lá no comecinho do podcast, que é tipo, você basicamente uma lista de regras pra você seguir, mas seria tipo uma lista de regras pra você obter alguma coisa em específico, não pra sobreviver durante uma noite ou ao seu trabalho. O Vitor falou que parece uma SCP, sim, parece uma SCP. A próxima se chama Experimentos de 1928. Em 1928, a Rússia conduziu experimentos científicos. Os sujeitos de teste eram moradores de rua que ninguém notaria que estavam desaparecidos. Eles decidiram testar uma teoria sobre como o corpo humano reagiria à morte e se seus corpos poderiam ser reanimados. O que se segue é o diário traduzido de um dos cientistas. 21 de setembro de 1928. Fui recrutado junto com outros anatomistas. Vamos começar nossos experimentos amanhã, com 6 cobaias. Ganhamos a confiança deles dizendo que forneceríamos comida e abrigo pelos próximos meses, em troca de testes simples. 22 de setembro de 1928. Me disseram para manter um diário semanal para acompanhar o progresso que a gente está fazendo. Me deram uma folha que explica a natureza do que estamos fazendo. Vamos ter os sujeitos em uma sala trancada, com algumas camas, mesas e cadeira. Estamos dando a eles quase nenhuma comida e muita pouca água. Além disso, tem um dispensador de gás na parede. Este gás vai fazer com que os sujeitos percam a vontade de viver. Logo, eles devem ficar deprimidos e morrer, deixando-nos para encontrar uma maneira de trazê-los de volta. E se esse experimento for bem sucedido, teremos um exército imparável de mortos-vivos. 29 de setembro de 1928. Até agora, 5 dos indivíduos ainda estão em condições relativamente saudáveis. O sexto, um homem de meia idade, perdeu a maior parte do seu peso corporal e ficou louco, e ele se senta em um canto, encarando os outros e murmurando algo em uma língua que a gente não consegue entender. Ele está começando a afetar os outros, e eles estão ficando deprimidos. Nos disseram para colocar uma carcaça de animal na sala e registrar o que eles fazem. 6 de outubro de 1928. Uma das mulheres morreu ontem. Ela ficou doente por tocar o animal morto, e ela passou o que tinha para os outros, e eles estão morrendo um por um. Você pode ver a foto anexa que ela ficou muito desidratada e não estava muito saudável. Começaremos os testes de reanimação depois que o último sujeito morrer. 12 de outubro de 1928. Tentamos argumentar com eles. Conseguimos trazê-los de volta, mas eles não nos ouviram. Eles já mataram metade de nós. Eles os rasgaram mecanicamente e os comeram lentamente. Estamos trancados com eles há 5 dias. O supervisor deste projeto considerou adequado nos deixar aqui, pois ele acredita que estamos muito infectados com o que os matou. E também com o que trouxe de volta com máquinas de matar implacável. 18 de outubro de 1928. Essa é minha entrada final. Já se passaram 12 dias e eu sou o único sobrevivente. Eu me tranquei em um armário de armazenamento e estou vivendo com muito pouco. Eles me encurralaram aqui. Eu não consigo nem abrir a porta. Se isso for encontrado, por favor, diga à minha família que eu os amo. Consequências. 1 mês depois, agentes foram enviados à instalação com roupas de proteção e descobriram este diário. Eles também descobriram que esses seres arrombaram o armário e comeram um homem. Ele tentou escrever algo na parede com a caneta que parecia Deus nos perdoe. Eles... E não deu para entender o resto. Boa também. Um pouquinho que vai mais pra experimento com zumbi não me deixa tanto assim, sabe? Mas foi bom. O Arthur comentou que é muito comum creepypasta sobre experimento com pessoas difíceis de perceber o desaparecimento. Sim. Bora pra saideira com mais uma clássica. A menina na fotografia. Um dia de escola, um garoto chamado Tom estava sentado em sua carteira perto da janela, fazendo aula de matemática. Faltavam mais 6 minutos para a escola terminar. Enquanto ele fazia o dever de casa, algo chamou sua atenção.
Olhando para a grama lá fora, ele pensou ter visto uma imagem. Quando acabou a aula, ele correu para fora rapidamente para que ninguém mais pudesse pegá-la. Ele pegou e sorriu. Era a imagem de uma garota mais linda que ele já tinha visto. Ela estava com um vestido com meia calça e sapatos vermelhos, e sua mão estava em uma forma de sinal de paz. Ela era tão linda que ele queria conhecê-la. E então ele correu pela escola inteira perguntando a todos se a conheciam ou se alguém já tinha visto ela. Mas todos que ele perguntou disse que não, e ele ficou arrasado. Quando chegou em casa, perguntou à irmã mais velha se ela conhecia a garota, mas ela também não conhecia. A essa altura já era muito tarde. Ele subiu as escadas, colocou a foto na cabeceira da cama e foi dormir. No meio da noite, Tom foi acordado por uma batida na janela, como se fosse uma unha. Isso assustou ele. Ele viu uma sombra lá fora, então saiu da cama, andou até ela, abriu a janela e escutou uma risadinha. Quando chegou ao vidro, já tinha sumido. No dia seguinte, ele perguntou aos vizinhos se eles conheciam a garota, mas ninguém conhecia. Quando sua mãe chegou em casa, ele também perguntou a ela, mas ela disse que não. Triste, foi para o seu quarto, colocou a foto na mesa e adormeceu. Mais uma vez, ele foi acordado por uma batida. Tirando a foto, ele seguiu as risadas para fora. Ele atravessou a rua quando, de repente, foi atingido por um carro. Ele morreu no impacto, a foto ainda na sua mão. O motorista saiu do carro e tentou ajudar o garoto, mas era tarde demais. Ele só conseguiu pegar e ver a foto que ele estava segurando. A foto tinha uma garota, muito bonita, levantando 3 dedos nas mãos. Clássica também, né, gente? Clássica. Muito boa essa. Arthur também concordou. Francisco também falou, clássica e boa. Sim, cara, essa também lembro de ter lido no Tumblr. Pessoal, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Eu fico muito feliz, o pessoal que tá aqui no chat acompanhando a gravação. O pessoal que escutou o podcast até o final. Meu muitíssimo obrigado. E cuidado nas esquinas. Tchau!